Cara, a coisa mais comum que era nós vermos marceneiros com os tocos de dedo. Mas ainda Gente, desculpa, mas é o maior absurdo que tem. Por que uma pessoa precisa se colocar a esse risco? Ela vai ter um dano pro resto da vida dela. Então, pô, imagina que eu consigo substituir uma esquadrejadeira que antes era totalmente manual, que o cara passava a mão ali, por algo totalmente automático. Se quebrar, como acontece, quebra a fresa, às vezes perde uma peça, cara, tá todo mundo ileso. É a peça. Nós damos pause na máquina, levantamos aquilo, tiramos, Troca o jogamos acessório. fora. O rapaz tá ileso. Toda a estrutura tá ilesa. O que nós temos é uma falha numa peça. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô ótima. Que bom. Que bom. Ainda mais hoje que a gente vai falar de um papo que muito nos interessa, né? A gente tá aqui com o Hugo para falar sobre modernização da marcenaria, fabricação digital. Então vamos lá. Bem-vindos ao podcast da Guararapes. Eu sou a Let's. Eu sou a Fê e para quem ainda não conhece, nós somos as Lumberjills. Vou aproveitar esse momento aqui, antes da gente começar o bate-papo, para pedir a curtida no vídeo, a inscrição nesse canal maravilhoso que da Guararapes. Eu vou fazer um jabá e pedir para você ir também no nosso canal, né, Lê? Sim. Vá no nosso canal. Aproveita e já maratona também todos os episódios que a gente tem aqui, porque a gente já fez vários, né? Vários convidados incríveis, interessantes. Hoje temos outro aqui. A gente ama muito, Hugo! Obrigado, Bem-vindo! meninas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês sempre. Que bom. Vamos lá, Hugo. Vamos lá. A gente quer. Eu vou pedir para você começar falando um pouco do que é essa modernização da marcenaria, fazer essa introdução para a galera que não conhece. Quando a gente fala fabricação digital, CNC, o que estamos falando, já que você trabalha com isso? Tá. Eu trabalho com isso há pelo menos 10 anos, então eu tô acompanhando isso, o crescimento disso ao longo dos anos, e eu percebo assim, cada vez mais isso está sendo algo não só necessário, mas fundamental para a indústria. Por quê? Porque hoje em dia o crescimento da demanda fez com que a necessidade de rapidez, de processos assertivos, evitar erros, Sim. tem crescido muito. E se a gente não tem, cara, como se precaver com relação a essas falhas, nós vamos cair no ostracismo. Nós não podemos fazer 3, 4, 5 vezes até nós acertarmos. Então, dentro da fabricação digital, o que nós fazemos? Nós planejamos tudo dentro de um computador, porque ali nós temos a certeza, a garantia de que todas as medidas estão corretas, e depois, ao invés de pegar aquilo com as mãos para executar, nós colocamos aquilo numa máquina. E basicamente o que ela faz? Ela interpreta aquele projeto e lê. Os erros que ela comete normalmente são erros humanos. São falhas nossa de operação. É a pecinha atrás do computador. Isso, exato. Essa pecinha ela é fundamental. Ela é necessária, porém, quanto menos nós tivermos de intervenções com relação a isso, melhor se torna o nosso processo. Mais rápido e mais assertivo. Eu costumo falar que se você buscar assertividade e rapidez, você precisa de uma máquina. Se não é essa a questão, tudo bem, permanecemos no manual. Eu não tenho habilidade manual nenhuma. Eu sou um zero à esquerda com as mãos. Não fala isso de você. O máximo que eu sei... Ele não tem o dom. O máximo Não que tem o dom. o máximo que eu sei fazer é tomar café. Então, para mim, é uma dificuldade muito grande. Eu nunca poderia fazer parte disso se eu não tivesse algo que substituísse as minhas mãos de forma a tornar aquilo melhor do que se eu as fizesse. Então, a máquina, nesse ponto, ela é incrível porque eu evito machucar minhas mãos, eu risco, e ainda assim consigo ganhar uma alta produtividade. E isso, para mim, sempre foi fundamental. Eu sou um cara, que se começa numa coisa, ou eu faço de um jeito legal, que vale a pena, que me faça sentir, ou eu falo, não, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade manual. Eu sou ruim com as mãos. E você tocou num ponto, Hugo, que assim, é a evolução, né? Lá fora, a gente vê, o mercado já tá assim, mas não perdeu o artesanal. Não perdeu, né? Você vai na Europa, por exemplo, você vai naquelas feiras, você vê os robôs, as máquinas. É incrível, é maravilhoso. Tudo é automatizado. Mas aí você tem o sapateiro, você ainda tem o marceneiro, você ainda tem as pessoas que fazem o artesanal e tudo bem. E o valor humano não vai ser nunca perdido, mesmo numa fabricação digital, certo? Não tem como, assim, é impossível. Não é porque... tudo que a máquina faz. Não, ela ajuda você no trabalho, mas ela é sua ajudante, ela não é o principal.
Na Europa mesmo, nós temos todos os sistemas automatizados, mas a carência de mão de obra, ela é muito grande. Sim. A necessidade que nós temos na Europa, por exemplo, de serviço. Serviço é a coisa mais cara do mundo lá. Comprar um móvel, você paga $100 lá, mas contratar um cara para montar aquilo são $300. Sim. Então, efetivamente, o capital humano não tem nada que supere. Sim. Efetivamente, são maneiras de nós conseguirmos produzir com melhor qualidade, com mais rapidez e facilidade. Mas não tem nada como a beleza do manual. Ela pode ser, ela deve ser. O artístico precisa ser manual. Mas algumas coisas podem ser substituídas. Imagina um artesão ou um marceneiro, que ele pode fazer toda a produção dele através de uma máquina e ele reservar um tempo para fazer aquelas belas peças, aonde ele vai demorar 2, 3 semanas produzindo uma peça. Cara, se ele depender só daquela peça, ele não vai ter renda. Mas imagina que a máquina está fazendo toda a parte grossa do trabalho e ele chega com o toque humano, o manual, o feeling que eu chamo. É fantástico, assim, não adianta, a peça não sai pronta da máquina. A máquina não termina a peça e fala, senhor, seu café está pronto. Ela não vai entregar a peça na casa do cliente. Ela nunca entrega, o acabamento tem que ser manual. O feeling, quando você passa a mão em uma superfície, ela tem que ter um toque humano. Sim. A máquina não dá isso para nós. Então, isso é o que nós devemos valorizar. O toque humano que faz a diferença na coisa. Não o todo que acreditam que precisa ser feito pelo humano. Eu acho que quando a gente coloca algo para ser produzido, a gente tem que ter o feeling do que vai sair de lá. E não sim todo o processo. Aquilo que pode ser um risco para nós, aquilo que é difícil, aquilo que pode haver erro, nós passamos para a máquina. Mas a parte que realmente nos importa é a parte do feeling. É aquilo que a gente entrega para o nosso cliente. Sabe aquela massa que você passa no canto do requadro do móvel? Cara, não tem máquina que faça aquilo. Só que quando você olha, você tampou aquilo, ele tá uniforme. Aquele ajuste na porta para ficar 2 milímetros embaixo, 2 milímetros em cima. A Lê é boa nisso. Isso... E não tem máquina que vai substituir. Desculpa. Eu sou uma máquina, né? Eu sou a máquina Diego Lage. Não, mas é muito legal, porque eu enxergo no que você está falando, então, 2 vertentes. Você tem uma democratização, então a gente brincou do dom, mas não necessariamente a pessoa ter o dom, nascer com um talento. Se você tem do seu lado uma fabricação digital que vai fazer a parte que você não tem como. E, ao mesmo tempo, além de democratizar, você não é aquela ideia antiga de que a máquina vai tirar o trabalho do homem. É a ideia de que a máquina vai transformar o trabalho numa coisa mais saudável até. Porque vai tirar o risco, seguro, exatamente. Então, a gente vai poder se dedicar à parte que realmente precisa ser a gente, não uma máquina. Uma coisa até, um comentário que eu me lembrei agora, um marceneiro que eu conheci há muito tempo. Cara, a coisa mais comum que era nós vermos marceneiros com os tocos de dedo. Ah, mas ainda Gente, desculpa, mas é o maior absurdo que tem. Por que uma pessoa precisa se colocar a esse risco? Ela vai ter um dano pro resto da vida dela. Sim. Então, pô, imagina que eu consigo substituir uma esquadrejadeira que antes era totalmente manual, que o cara passava a mão ali, por algo totalmente automático. Se quebrar, como acontece, quebra a fresa, às vezes perde uma peça... Cara, tá todo mundo ileso. É a peça. Nós damos pause na máquina, levantamos aquilo, tiramos, jogamos fora. O rapaz tá ileso. Sim. Toda a estrutura tá ilesa. O que nós temos é uma falha numa peça. E, cara, não dá para pagar o preço por uma falha. Né? O preço por uma falha não pode ser, por exemplo, cara, uma mutilação. Eu acho que, pô... É muito legal, é muito bonito, dado o devido cuidado, assim, é cuidar do ser humano também, usar máquinas. Sim. É pensar no próximo e criar formas de se trabalhar com a saúde das pessoas. Sim. Isso vem para somar muito. Tudo bem, nós temos essa vertente de que, olha, o artesanal, ele é muito mais rico. Sim, ele é muito mais rico. Porém, o risco que isso traz é muito grande. Então, pô, vamos usar o lado bom das coisas. Aquilo que vem para somar para nós. Sim. Não ficarmos presos a valores que, no fundo, nós acreditamos ser muito grandes, mas que eles entram em conflito justamente com o quê? Com a nossa saúde. É muito mais saudável a gente trabalhar com máquina CNC do que efetivamente cortando chapas peças por peças. Então, eu acho que é uma questão de sanidade e de segurança.
Exato, não, e você falou tudo. A gente entrou já nessa polêmica porque a gente ouve muito, né? A gente tem um grande amigo nosso que é um artesão, é entalhador, e ele comprou uma CNC e assim, todo mundo veio falar: ah, mas você não é mais. E ele falou, cara, pela minha saúde, até pelo processo de você poder fazer mais, ser mais eficiente, que você falou. Então, eu não vou produzir uma peça, eu vou produzir 10. E aí vai baixar o meu custo e eu consigo chegar em pessoas que talvez não ia pagar o meu trabalho, né? Eu penso muito isso. Por exemplo, imagina uma peça dele. Uma peça dele hoje, por mais simples que seja, vamos chamar uma colher de pau. A colher de pau dele hoje, ela é cotada em R$2.000. Só como suposição, porque é uma peça artística, tá? Sim. Só que, cara, essa peça de R$2.000, ela tem um custo que é inacessível a muitas pessoas. Só que imagina que ele tem uma CNC, que ele não precisa fazer essa peça, que é uma peça assinada, mas uma réplica dela também feita por ele, só que a um valor acessível de R$100, por exemplo. Sim. Cara, quantas pessoas não poderiam ter uma peça? Eu acredito que, tem o valor artístico, mas democratizar isso é muito Sim. importante. E já existe isso nas artes, né? Romero Brito. As Chilos vieram para isso. Então, você tem o artista que pinta a tela e vocês têm as Chilos que você pode ter um Volpe, por exemplo, que é um de 100, muito mais barato do que você ter um quadro do Volpe. E aí você democratiza a arte. É a mesma coisa. E estamos falando sobre admiração. Sim, Nós estamos falando sobre admirar uma peça feita por uma pessoa. Ter algo único, exclusivo. sim. E não estamos falando de, se isso é ou não é correto. Imagina que todos pudéssemos aproveitar a arte, desfrutar da arte, ter isso ao nosso acesso. Isso é cultura, isso torna o homem um ser melhor. Sim. Então, cara, acaba que uma CNC, uma máquina, acaba por tornar o homem um ser melhor também. Por quê? Porque ele tira ele de uma posição de que ele precisa fazer tudo para ter esse acompanhamento, para que no final ele possa mostrar aquilo também foi feito por mim. Só que isso, ao invés de atender a uma pessoa por R$2.000, atende a 20 pessoas por R$100. É quase que uma ideia de inclusão. Profundo, hein? Profundo isso. Esse foi. É. Eu vou pegar esse gancho que você falou de exclusivo, porque a gente está gravando hoje aqui na Casa Guararapes, São Paulo, na Avenida Brasil. Você que ainda não conhece, vem conhecer. Hugo, você já conhecia? Não conhecia. 637, Avenida Brasil. Eu fiquei admirado. Lindo, né? Eu adorei o orgânico que tem ali na parede. Eu sabia que você ia gostar. Adorei a poltrona. A poltrona tinha a minha cara, gente. Eu vi aquela poltrona, eu olhei e falei, eu que fiz isso aqui, cara? Foi eu que fiz? Eu não sabia. Eu tenho certeza. Porque todo incompensado, redondo, ali com aquele acabamento, eu falei, nossa, eu que fiz isso aqui. Aí. É certeza. Se não foi em pessoa, foi em sonho. Olá. Porque realmente, assim, eu olhei aquela peça ali pendurada, tá, eu me identifiquei com a coisa. É a coisa mais linda, assim. E quem é de São Paulo quiser vir, né? Visitar vale a a casa, visita. vale a visita, não vale? Super, super. Eu acho que é um ambiente inspiracional. É tendência e conceito. É aquele lugar que você admira, você olha com os olhos, mas você sente no coração. Então, vai pra dentro, é profundo. Eu acho que essa é a diferença de ambientes como esse. Eles são agradáveis aos olhos, mas eles tocam você dentro. Então, ele permite com que você viva uma coisa que normalmente não é acessível. E, cara, não tem custo. É cultura também. É arte. É arte. Como nós estamos falando. Isso é a democratização da arte. Mas você acabou respondendo até o que eu ia te perguntar. Se você achava que realmente toda essa parte do pensar e do desenvolver do design da Guararapes como a indústria do MDF faz diferença no seu trabalho também. Sim. Uma coisa, gente, é a inspiração. É aquilo que eu vejo, me agrada, que eu me identifico. 80% do trabalho é expiração. É aquilo que eu colho daquilo e eu externalizo. Aquilo que eu faço. Aquilo que eu mostro para os outros. Isso aqui é a Guararapes externalizando aquilo que eles pensam. Vamos falar só de chapas de MDF. Beleza, é uma placa de MDF que é vendida. Só que isso aqui é a expiração deles. Eles usam aquilo como base para fazer a arte. É como um artista que se inspira na madeira. Normalmente, quando você fala com algum entalhador, alguém especialista em madeira mesmo, o que ele fala? Eu não fiz essa madeira. A madeira falou comigo. A madeira falou para eu fazer isso. Hugo França falar isso. Isso, sempre. exato. Eu vi nessa peça. E se você olhar muito tempo para uma peça, se você perder, sei lá, 10 minutos olhando para uma madeira, ela vai começar a te falar o que sai dela. E aí você se
permite externalizar aquilo que você entendeu daquilo. Então, por isso que uma peça nunca é igual à outra. É verdade. Sempre a gente tem essa coisa. E é essa troca. Por quê? Porque a inspiração ele tem no mundo. Mas na hora que ele externaliza isso, é único, exclusivo. É como, pô, esse MDF com a cidade de São Paulo. Cara, você quer uma homenagem melhor do que um MDF que tem a cara da nossa cidade? A gente é a quinta agora maior cidade do mundo. A gente tem quase, acho que 20 milhões de habitantes. E, cara, quem pensou nisso? E o que é muito louco é que cada artista, cada marceneiro, cada designer, cada arquiteto vem aqui, olha e vai pensar em algo diferente. Exatamente, Vai uma pensar, ideia, aquilo dá vai pensar numa gatilho porta, vai pensar numa diferente pra mesa. uma ideia. Exatamente. E por isso a importância de espaços como esse, para mostrar o padrão grande, para mostrar ambientes. E é incrível, assim, por isso que a gente queria te trazer aqui, para você conhecer. Essa é a casa de brinquedos do marceneiro. Venham visitar a casa de brinquedos do marceneiro. A gente vai terminar o podcast com essa frase, que é muito boa, gente. Não tem como continuar. Vem aqui pra esse playground. Vem aqui, né? Não é? Quer brincar, Não é? desce pro play. Imagina, pô, vou combinar com um amigo, vou dar um pulo lá. Pô, olha isso aqui, cara, olha esse padrão. Olha essa ideia, olha essa combinação, né? Olha essa combinação, é o que eu tava falando com vocês ali. A questão das combinações. É. Eu tenho o problema do daltonismo, eu não sei combinar as coisas. Então eu preciso que alguém combine pra mim. Aí eu tem uso a uma combinação que grande eles fizeram. ajuda. Cara, eu acho fantástico. O que me admira nas revistas, quando eu pego revista da Guararapes, alguma coisa do tipo, é justamente entender a combinação e saber como eles fizeram. Porque tem um tom claro, tem um tom escuro. E eles fazem várias, né? De alto contraste, de baixo contraste, a clássica, a que é mais ousada. Isso é muito legal. Sabe prova real? Sim. Na conta, tipo, ó, 5 mais 6 é 11. Tá, deixa eu pegar 11 menos 6 aqui pra ver se dá 5. Sim. Sabe, pra ter certeza? Eu acho que aquilo ali é a prova real. Sim. Aquilo pra mim é a prova real. É tipo, vai aqui, que se você for aqui, tá certo. Não, perfeito. É acertar. Show. Eu acho isso muito legal. Por isso que eu gosto tanto das revistas. Porque elas me ajudam a saber o que combina com o quê. Verdade. Tá vendo? A camiseta preta, não Aí erro não nunca. tem Não erro. erra, não Não erra. erro nunca. Ai, gente. Ai, o papo foi muito bom. Foi. A gente ficaria aqui horas Que conversando, mas o pessoal tá assistindo, tá adorando. Comenta aí o que mais que você quer saber do Hugo, da Forest, da Guararapes, das Lumberjills, né? Então comentem aí no vídeo. Hugo, a gente queria muito te agradecer. Nada, é sempre obrigado. um prazer. É um prazer sempre. Sempre quando a gente tá junto, eu me divirto, é muito bom. Assim, nós já nos conhecemos há 10 anos, Com pelo ou menos. sem pó? Com Não, sem com pó. sem pó. Limpinhos ou sujos na oficina? Com pó é mais gostoso. Literalmente, com pó é mais Muito gostoso. bom. Gente, obrigada. De nada, que obrigada isso, obrigado a você vocês. por ter assistido. Veja todos os nossos episódios aqui e até o próximo. Tchau.